Tudo bem? Eu sou o Dr. Pablo, eu sou médico, sou argentino, fiz psiquiatria na Argentina e aqui no Brasil fiz uma pós-graduação em psiquiatria e outra em família e comunidade. Hoje eu quero conversar com você de quanto conviver com uma pessoa que tem algum tipo de dependência é um evento estressante. E não é somente com as drogas, tá? A gente sabe da cocaína, do crack, do álcool. São, obviamente, momentos complexos que uma pessoa pode viver com alguém que tem um consumo abusivo dessas substâncias. Mas também com coisas muito mais simples. Por exemplo, você, mãe, se estressa muito quando os teus filhos estão o dia inteiro nos videogames, o dia inteiro no celular. É isso mesmo, doutor Pablo, eu fico muito estressada, não consigo tirar os meus filhos do celular. Mas também eu vou te falar que tem alguns idosos que também não saem do celular. Os videogames, as redes sociais também causam estresse dentro da família. E é super importante cuidar disso de alguma maneira um pouco mais saudável. Outras coisas também que podem nos deixar bastante estressados, outros tipos de dependência, é a comida. Você sabe quão importante é se alimentar bem. E quando a gente está com abuso de carboidratos, doutor Pablo, não consigo viver sem o meu docinho. O que está acontecendo? Por que não consegue viver sem aquele doce? E você, pai e mãe, também sabe quanto que uma criança com fome ou com sono consegue nos deixar estressados. Mas é super importante que você também aprenda a lidar com o teu cônjuge, com o teu irmão, com a tua mãe, que está desesperada por comer alguma coisa, desesperado por comer alguma coisa. Outro tipo de dependência que pode atrapalhar a nossa vida é o jogo patológico, as apostas. As apostas são um grave problema. Por quê? Porque a gente acha que a vida pode ter, sim, atalhos. Mas os atalhos não são verdadeiros. Uma pessoa que consegue alguma coisa muito rápido não está preparada para sustentar aquilo. E é muito, muito importante que vocês entendam que o esforço e a coerência da nossa vida no dia a dia é o que realmente vai marcar a diferença. E a gente não vai precisar desses atalhos para poder crescer na vida. Mas eu já vi muitos casos, de pessoas que pelo jogo patológico chegaram inclusive a perder seu matrimônio, perder a sua família. Eu estava cuidando agora de uma família que aconteceu exatamente isso. Para cobrir uma dívida, alguém jogou e perdeu um monte de dinheiro tentando salvar a família daquela dívida. Muito cuidado com o jogo, muito cuidado com as apostas. Eu trabalhava em Buenos Aires, e em Buenos Aires tem alguns lugares de maquininhas. Você vai com a tua fichinha, você compra, e eu via, me lembro, a fila de idosos que depois de cobrar a sua aposentadoria aquele mês, iam e gastavam um monte de dinheiro naquele lugar das maquininhas em Buenos Aires. Conversando com algumas autoridades do lugar, eles me falavam, doutor Pablo, a gente tenta que eles saiam mais rápido quando a gente vê que eles começam a perder muito. O jogo patológico pode destruir muitas famílias. Muito cuidado com isso. Outro problema é o cigarro. A dependência do cigarro não somente é o cheiro, né? A dependência do cigarro é porque a nicotina, a substância que mais dependência causa no cigarro, é realmente um grave problema. Ela gruda de um jeito muito forte e não te deixa sair. É difícil realmente parar de fumar. Por isso que tem tantos planos para deixar de fumar. Mas o problema do cigarro é que ele começa a atrapalhar teu dia a dia. Ele começa a te deixar mais nervoso. Não acontece quando você para de fumar? Você deixa um pouco mais que você começa a ficar irritado, ansioso, e você começa a deixar irritada e ansiosa as pessoas que estão perto de você. Eu me lembro, eu estava num casamento, estava chovendo que parecia que caiu o céu. E tinha lá, fora, uma pessoa fumando, sem poder estar dentro da festa do casamento, curtindo o ambiente, porque precisava sair e fumar. Olha quanto que o cigarro pode nos deixar presos a uma realidade que não faz sentido. Obviamente, ter filhos pequenos, ter pessoas que têm asma por perto,
vão ser muito prejudicadas por essa pessoa que está fumando. É super importante vocês convencerem essa pessoa a fazer um tratamento e poder deixar o cigarro. O óbvio também é o álcool. A dependência a bebidas alcoólicas tem um ponto de partida que normalmente tem a ver com sociedade. Ah, porque eu comecei a beber com os meus amigos. Ah, porque eu comecei a beber porque em casa os meus pais bebem cerveja, domingo com churrasquinho, os meus pais bebem vinho. As pessoas vão entrando em sintonia com o álcool, muito provavelmente por costumes familiares. Mas você sabe muito, muito bem quantos problemas aparecem quando o álcool toma conta da situação. Você sabe o que o álcool faz? O ser humano, ele sempre tem uma capacidade de poder gerenciar as coisas que ele está vivendo. Se eu estou no trânsito e vou dirigindo, e alguém se atravessa na minha frente, e eu começo a ficar com raiva porque aquele momento foi agressivo, foi ruim, eu tenho duas opções. Eu consigo parar e pensar, ou eu vou com a raiva do momento. Esse conseguir parar e pensar que pode me falar, olha, não vale a pena você fazer isso, não vale a pena você gritar com essa pessoa, não vale a pena você perseguir com teu carro para ensinar uma lição de moral, é justamente o juízo que faz isso que você esteja mais tranquilo na hora de decidir se você vai correr atrás. Alguns homens falam que o juízo deles é a esposa do lado, que fala, amor, quieto, não vai atrás, deixa eles quietos. Quando a gente bebe álcool, esse juízo se altera. Então, o tímido, ele tem coragem de fazer coisas que não faria por conta da timidez. O agressivo fica muito mais agressivo porque não tem esse filtro, esse freio. Então, a agressão física, a agressão verbal, a agressão no trânsito, a agressão no trabalho aparece muito depois de beber algumas cervejinhas. Muito cuidado, porque já vi muitas famílias serem destruídas pelo álcool. É super importante que vocês tenham boa comunicação com essa pessoa da família que está fazendo uso abusivo para que possa fazer um tratamento adequado e poder sair desse vício. As drogas, cocaína, crack. Vocês sabem que o crack é o lixo da cocaína, né? Então, é ainda pior. É mais barato, mas literalmente machuca muito mais o cérebro. A cocaína é um estimulante e ela vai te deixar com muito mais energia e muito mais raiva e muito menos filtros também, ao ponto de te levar a fazer coisas muito complexas. Eu sei de muitas histórias de pessoas que são dependentes químicos e que entram dentro da casa para roubar coisas da própria família. Os pais ficam desesperados porque do nada o filho levou a TV, levou o equipamento de som, levou dinheiro, vão levando coisas para quê? Para vender e continuar fazendo uso daquela substância. Isso cria ambientes de muito, muito estresse dentro da família, literalmente machucando muitas pessoas. Então é muito, muito importante que vocês literalmente entendam quanto que é fundamental ter esse apoio para esses familiares, para que eles possam fazer algum tratamento adequado. Outro problema de dependência tem a ver com a pornografia. Mas como assim? A pornografia é um estímulo muito forte dopaminérgico. A dopamina é um neurotransmissor no nosso cérebro que nos dá prazer. Quando ela é muito estimulada, a gente acha que a vida é maravilhosa. Só que a pornografia destrói matrimônios, destrói pessoas. As pessoas acham que só podem viver uma vida sexualmente adequada na base daquele estímulo super poderoso. E muitos matrimônios podem se ver machucados, alterados por conta do uso e abuso de pornografia. Vocês viram que são muitas coisas que podem causar algum tipo de dependência? Algumas pessoas também falam que a maconha pode causar dependência. E, de fato, a maconha não tem um perfil de dependência química, mas ela sim causa uma dependência muito psicológica. Eu só vou conseguir me acalmar se eu fumar o meu baseado. Sério?
Não tem outro jeito de você se acalmar. Quando a gente conversa com pessoas que têm abuso de substância como o cannabis, a maconha, é impressionante como eles ficam apreensivos, não querendo deixar. Por que você fica tão nervoso, tão nervosa quando eu converso com você para deixar a maconha? Tá vendo como é impressionante, como já capturou a tua mente e você acha que você já não consegue viver sem ela? Muito cuidado com isso. A gente viu casos, literalmente, de esquizofrenia causados por abuso de substância como a maconha. A cocaína também pode dar eventos psicóticos, alucinações? Pode. O álcool também pode causar eventos psicóticos com alucinações? Pode. Olha, então não era tão simples. Por isso é super importante que você esteja muito preparado para ter paciência e com muito carinho e muito amor ir orientando esse familiar, essa pessoa que vive com você, a fazer esse tratamento. Muitas vezes vai precisar de internação. Mas eu não quero, doutor Pablo. As clínicas psiquiátricas, as clínicas de recuperação são muito ruins. Gente, se você vai no hospital e você tem uma apendicite aguda, e a barriga está doendo muito, 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 muito. E aí, porque você não gostou do ambiente, você não vai fazer a cirurgia? Tem momentos que precisam ser feitas coisas, mesmo que a gente não goste de alguns ambientes. E eu concordo com você, não todas as clínicas psiquiátricas, não todas as clínicas de recuperação são bonitas e têm bons critérios, mas tem muitas que sim, e é super importante que você já fique esperto para ver aonde você poderia levar o teu familiar para que ele faça ou ela faça um tratamento. É tão forte, tão forte, tão forte o estresse que essas dependências causam que, volto a falar, destroem vidas, destroem famílias, destroem estruturas de trabalho, destroem empresas inteiras. É muito importante que vocês cuidem disso. É muito importante que vocês entendam que tem algumas coisas fundamentais para fazer. Entre elas, a gente precisa buscar inicialmente ajuda profissional. A ajuda profissional é psicólogo, psiquiatra, ou médico clínico, médico da família, inicialmente. A partir daí, você começa a fazer um tratamento que sim pode ser farmacológico, tomar um remedinho, mas também vai precisar de uma boa terapia. Entendendo que você aderiu a isso, você falou, ok, tamo junto, vamos. Aí você começa a trabalhar nas outras coisas da vida, que são uma boa alimentação. Quanto mais frutas, mais verduras, mais legumes, mais água você beba, vai ser melhor para o teu corpo. A gente sempre fala nos cursos para deixar de fumar, água por dentro e água por fora. A gente perde muitos tóxicos pela pele quando a gente soa, quando o nosso suor elimina muito tóxico. Então, calma aí. Então, se eu faço alguma atividade física e logo depois disso eu tomo banho, ajuda a eliminar esses tóxicos? É isso mesmo. Se você faz atividade física que te ajude a suar muito, e logo depois disso você toma um banho bem gostoso, aí você vai eliminar um monte de tóxicos. Mas pela urina a gente também elimina muitos tóxicos. Tanto que o cigarro pode causar câncer na bexiga. Como assim? Muitas substâncias cancerígenas do cigarro podem ficar na urina. E se você não bebe água e você retém a urina, você segura a urina começa a fazer contato, essas substâncias tóxicas e cancerígenas começam a fazer contato com a tua bexiga e pode dar até câncer na bexiga. Isso mesmo. Por isso, olha que interessante e que importante é beber água e também usar a água por fora do teu corpo. Atividade física. A atividade física é fundamental para que você tenha um bom desenvolvimento do tratamento para eliminar quadros de ansiedade, que muitas vezes é o que te levou, o nervoso, o estresse do dia a dia, o que te levou a você fazer uso daquela substância, tá? A atividade física vai te dar mais ânimo, mais disposição, vai ajudar muito com os quadros de ansiedade. As pessoas falam assim, doutor Pablo, eu fumo maconha porque me deixa mais tranquilo. Eu sei, porque o efeito do cannabis é exatamente isso, certo? Mas, muito cuidado, porque não tudo que brilha é ouro. E a gente sabe muito bem quanto que a maconha pode ser
prejudicial para a nossa saúde. Mas, por exemplo, é isso. A atividade física poderia te ajudar com a ansiedade que você está tendo? Claro. Por isso que é tão importante fazer muita atividade física. Que tipo de atividade física? Olha, o ideal é a atividade física aeróbica, mas musculação funciona super bem também. Tem que ser alguma coisa que você goste. Natação, bicicleta, corrida, academia. Olha, o que você gostar, o que você quiser. Hidroginástica. Tem alguns até que colocam na TV ou no celular, na mesinha, colocam em alguma plataforma de vídeos e põem assim, atividade física para fazer dentro de casa. E aí tem algum preparador físico e um monte de vídeos para você fazer juntos e você vai suar. Você vai suar a camiseta, eu te garanto isso. Outra coisa super importante dentro da alimentação, que eu tinha esquecido, é os sucos detox. Tem muitas receitas de suco detox na internet. Essencialmente, a gente precisa usar duas substâncias muito frequentes e outra você vai mudando o que você quiser. É importante ter um cítrico e é importante ter uma folha verde. Então, couve, espinafre, menta, hortelã, o que você quiser, folha verde. Cítrico, limão, lima, laranja, mexerica, o que você quiser. Tá? E aí depois, as outras frutas, o que você gostar, não tem problema. Sempre isso para você estar cada vez mais cuidando do teu corpo. Por outro lado, a gente sabe também da necessidade de mudar como você vai viver o teu dia a dia. Você sabe que tem alguns cantinhos e alguns momentos do teu dia em que você prefere ir, sentar, fumar, beber uma cerveja, usar droga. Você sabe que momentos e que circunstâncias são gatilhos para você fazer uso daquela substância. Então é super importante você mudar aquilo. Como a gente muda isso? Percebe, analisa, pensa, o que eu faço? Como que eu me conecto com essa substância? Como que eu decido fazer uso dela? É quando eu me junto com esses amigos? É quando eu estou em alguma situação de muito estresse? O que faz que eu faça uso daquela substância? Nesse sentido, você precisa entender qual é o teu dia a dia. E entendendo o dia a dia, você tem que ir mudando essas coisas. Então eu sei que sempre depois do almoço me dá vontade de fumar. Sempre depois de beber um cafezinho me dá vontade de fumar. Sempre naquele cantinho da casa eu gosto de ir e fumar. Então comece a mudar a tua rotina. Depois do almoço, cria alguma atividade que não seja você ir e acender um cigarro. Tenta evitar as cafeínas. A cafeína pode muitas vezes se linkar ao cigarro. Tenta evitar aquele cantinho da casa que você gosta de sentar e fumar um cigarro. Então, mudar a tua rotina é super importante. Com álcool, a gente faz coisas muito parecidas. Você sabe que depois de trabalhar naquela construção civil, você gosta de passar naquele bar que fica perto da tua casa e ficar aí conversando com os teus amigos. E se você optar por mudar a tua rota para voltar para casa? E se você optar por pedir para alguém te acompanhar, sabendo que vai ser mais fácil você resistir à tentação e poder chegar na tua casa um pouco mais tranquilo. É super importante a mudança de rotinas. Então, até agora a gente viu algumas coisinhas. Falamos um pouquinho da alimentação, os sucos detox, água por fora, água por dentro, quanto que isso favorece, mudança de rotinas. A gente vai para outro ponto. Tratamento farmacológico. Ir no médico psiquiatra e começar a tratar isso com um químico, com um medicamento que ajude a você a enfrentar melhor essa dependência química. Tem vários medicamentos que ajudam com isso. Alguns ansiolíticos, alguns medicamentos que ajudam com a impulsividade, tem vários remédios que podem ajudar. Então é super importante que, por favor, você não pegue isso da vizinha. Mas a Dona Maria tem um filho que anda super bem tomando esse remédio e ele era alcoólatra. Tudo bem. Mas a Dona Maria não vai receitar remédio para você. Você tem que passar no especialista, porque o filho dela não é igual a você. O filho dela é o filho dela. E para ele,
pode que tenha um bom efeito aquele remédio. E para você? A gente sabe? Não, nem você sabe. Se você já teve alguma vez algum tratamento farmacológico que você viu que te ajudou, a fórmula precisa ser a mesma. Um dia eu tomei sertralina. Com a sertralina me senti super bem. Ok, é um momento adequado para você repetir isso. Se você já teve um time que veio ganhando, não muda ele. Então isso é super importante que você entenda. Vai precisar de remédio? Provavelmente sim. Às vezes não. Tomara que não. Mas se precisar, é super importante que você faça isso. Dentro do tratamento já especializado, temos a terapia. A terapia tem várias vertentes que podem ser utilizadas para a dependência química. Tem muitas que são extremamente boas, tem muitas que são muito ruins para a dependência química, mas é super importante que você entenda que é muito importante ter alguém que guie você exatamente nesse processo de mudança de pensamento. Quando a gente entende isso, a gente começa a criar novas formas de pensar sobre a mesma coisa. Isso nos favorece muito na hora de fazer a mudança de hábito e poder preservar a nossa família. E por último, e mais importante, a gente tem que entender que a gente é ser humano. E somos seres humanos fragilizados. Então, quanto você vai pôr de confiança em Deus para enfrentar esse desafio vai ser fundamental. Mas eu oro e não acontece nada. Ok, você espera que faça um milagre e tudo desapareça? Não funciona desse jeito. Mas isso não significa que Deus esteja fechando os olhos para a tua vida. É super importante que você se movimente. E nessa movimentação, você também busque a Deus no dia a dia. Gente, para poder vencer a dependência, é uma luta de segundo a segundo, não é uma luta de dia a dia. É uma luta de segundo a segundo. E somos seres humanos frágeis. Então é muito importante que você dependa de Deus e que isso faça sentido para criar uma mudança na tua vida e na vida da família que está sofrendo contigo. Um abraço e tomara que tenha sido uma boa informação para você e te ajude.